Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, construção composicional e estilo, gêneros de divulgação científica. Detalhamento, gêneros textuais de divulgação de conhecimentos, construção composicional, estilo e suas características, finalidades, elementos constitutivos, recursos textuais e discursivos, marcas linguísticas, recursos verbais e não verbais, informação, vocabulário técnico e ponto de vista, ok? Esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Iniciamos a nossa aula com a leitura de um texto que vai abordar justamente sobre a origem de uma pedra muito preciosa, muito cobiçada também pelo ser humano. Prestem atenção como esse texto irá contar para a gente como essa pedra preciosa surgiu, ok? O texto será no formato de vídeo, uma animação, e vocês prestem atenção nos cenários, nos personagens que estão envolvidos e na própria história que é narrada, contada de como essa pedra preciosa e esse objeto surgiu no mundo, ok? Então, com vocês, o nosso primeiro texto. A origem dos diamantes. Há muito tempo vivia à beira de um rio uma tribo de índios. Dela fazia parte um casal muito feliz, Itajibá e Potira. Itajibá, que significa braço forte, era um guerreiro robusto e destemido. Potira, cujo nome quer dizer flor, era uma índia jovem e formosa. Vivia o casal tranquilo e venturoso, quando rebentou uma guerra contra uma tribo vizinha. Itajibá teve de partir para a luta, e foi com profundo pesar que se despediu da esposa querida e acompanhou os outros guerreiros. Potira não derramou uma só lágrima, mas seguiu, com os olhos cheios de tristeza, a canoa que conduzia o esposo, até que a mesma desapareceu na curva do rio. Passaram-se muitos dias sem que Itajibá voltasse a Taba. Todas as tardes a Índia esperava, à margem do rio, o regresso do esposo amado. Seu coração sangrava de saudade, mas permanecia sereno e confiante na esperança que Itajibá voltaria a Taba. Finalmente, Potira foi informada que seu esposo jamais regressaria. Ele havia morrido como um herói, lutando contra o inimigo. Ao ter essa notícia, Potira perdeu a calma que mantivera até então e derramou lágrimas copiosas. Vencida pelo sofrimento, Potira passou o resto de sua vida à beira do rio, chorando sem cessar. Suas lágrimas puras e brilhantes misturaram-se com as areias brancas do rio. A dor imensa da Índia impressionou Tupã, o rei dos deuses, e este, para perpetuar a lembrança do grande amor de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos dos rios e regatos. Seu brilho e sua pureza recordam as lágrimas de saudade da infeliz Potira. Muito bem, então acabamos de ouvir uma história, uma narrativa um tanto trágica que trata justamente de um relacionamento entre dois personagens, Itajibá e Potira. E como vocês puderam perceber, Itajibá teve que ir à guerra, teve que lutar pela sua nação. E infelizmente acabou perdendo a vida. E Potira sempre teve a esperança de que Itajibá voltasse e ficava esperando sempre na beira do rio, próxima à água. E quando soube, vocês perceberam que Potira ficou tão triste que passava dias e dias chorando à beira do rio. E aqui vocês percebem a intervenção de outro ser, um ser poderoso, um deus, Tupã, certo? O rei dos deuses, como é colocado na nossa narrativa. E observem que Tupã, para eternizar o amor de Potira, a saudade, transforma o quê? As lágrimas dela em diamante. Então, observem que pela nossa narrativa, pela história que nos foi contada, nós temos aí um mito, e percebam que esse mito conta para a gente exatamente a origem do diamante. O diamante nada mais é do que as lágrimas de Potira. E percebam que
a história explica para a gente por que esses diamantes são encontrados nas beiras, ou seja, próximo à água, porque era justamente o local onde Potira ficava chorando. Então, as lágrimas delas caíram no rio e lá se transformaram em diamante e ficaram nesse local. E observem que a história conta para a gente como essa pedra preciosa surgiu. Ok? Agora, vamos ler outro texto e analisem comigo a forma como ele irá abordar justamente o diamante, certo? Como, o que ele aborda, o que ele fala sobre esta pedra preciosa, ok? É o nosso segundo texto. Então, nós temos aí significado de diamante. O que é um diamante? O diamante, também chamado de gema, é uma pedra preciosa formada por átomos puros de carbono em condições de cristalização. Pode ser encontrado em toda a superfície da Terra e possui alto valor de mercado, sendo considerado uma das mais valiosas pedras preciosas. Para ser comercializada, a pedra deve passar por um processo que inclui lapidação e avaliação de suas características. O diamante é a pedra mais valorizada do comércio de pedras preciosas e sua gema é utilizada para a confecção de joias de luxo. Por serem pedras muito resistentes, também são usadas no setor industrial para atividades de escavação. Os diamantes, tanto os naturais quanto os sintéticos, são utilizados como brocas de perfuração, principalmente na escavação de poços de gás e de petróleo. Origem do diamante. O diamante pode ser encontrado na superfície terrestre, mas não é neste local que ele é formado. As pedras existem há bilhões de anos e há relatos de que suas primeiras aparições na natureza aconteceram na Índia, aproximadamente 800 anos antes de Cristo. O surgimento de um diamante é resultado final de um fenômeno natural que acontece em regiões muito profundas da Terra. As pedras surgem abaixo do manto terrestre pela união de dois fatores naturais: a pressão que existe abaixo da Terra e a concentração de altas temperaturas. Os diamantes chegam à superfície terrestre a partir de erupções vulcânicas. Embora essas erupções sejam a causa do seu surgimento, foi por esse motivo que, por muito tempo, acreditou-se que os diamantes eram originados pelos vulcões em atividade. Ok? Então, esse foi o nosso segundo texto, e aqui nós questionamos um pouquinho, né, o que há em comum entre os textos. Só abordando de forma rápida o nosso segundo texto, observem que ele aborda também sobre o diamante. Tanto o primeiro quanto o segundo texto, eles possuem a mesma temática, o diamante. Mas observem que eles abordam de formas diferentes, contando para a gente a origem desse diamante e também as suas funções e finalidades. No primeiro texto, que nós já percebemos que se trata de um mito de origem, percebo que conta para a gente como surgiu esse diamante. Esse mito, ele não possui um respaldo científico, certo? Percebam que conta para a gente de forma fantástica como surgiu o diamante, por meio da intervenção de um Deus que transformou as lágrimas de Potira nessa pedra preciosa, ok? E para eternizar esse amor de Potira. Já o segundo texto mostra para a gente as finalidades. O diamante, para que ele pode ser usado, por ser uma pedra muito preciosa, ele não é apenas usado para confeccionar joias, mas também pode ser utilizado para fazer a perfuração de poços de petróleo e gás, porque é um material muito resistente.
E observem que o nosso texto fala da origem desse diamante também, porém de uma forma diferente. Conta para a gente que ele surge exatamente no interior da Terra, no manto terrestre, certo? Lá no interior da Terra, onde nós temos altas temperaturas e uma alta pressão também, ocorre a fusão desses átomos de carbono, surgindo aí, claro, essa pedra preciosa que chega até a superfície por meio de uma erupção vulcânica, em que esses diamantes são expelidos na Terra, na superfície terrestre. Então, observem que conta para a gente de forma diferente o surgimento desse tipo de material. Agora, o nosso segundo texto, a gente já percebe que tem um fator mais científico, um olhar mais científico, um olhar relacionado à ciência, ok? E observem que são textos diferentes, falam sobre o mesmo objeto, mas têm olhares diferentes. Um que vai estar baseado mais em um conhecimento fantasioso e o outro que estará baseado em um conhecimento científico, ok? Então, é isso que os nossos textos têm em comum. Vamos avançar? Agora, quando a gente percebe, olha só, o que há de diferente entre os textos? Esse é o nosso segundo questionamento. Percebam que o primeiro texto, como já mencionei, ele conta a origem de forma fantástica. Então, perceba que a gente tem a presença de um Deus. Esse Deus faz uma intervenção divina ali e transforma essas lágrimas na pedra preciosa para eternizar um amor. Percebam que é um ato até um tanto romântico, né? Um ato até mais mágico, essa intervenção que ele faz. Já o outro texto não fala de forma muito mais científica. Se a gente fosse pensar, é como se a gente estivesse ouvindo um cientista. Percebam que o segundo texto foi retirado de uma enciclopédia. Então, ele é produzido por pesquisadores, por pessoas que pesquisam sobre o assunto e, com certeza, eles foram em fontes confiáveis para escrever esse texto e trazer uma narrativa, ou seja, uma narrativa não, trazer um texto informativo mostrando para a gente exatamente a origem do diamante. Outro ponto também que a gente pode abordar com relação a essa diferença, você percebe que o primeiro texto é uma narração. Nós temos personagens, nós temos um narrador que conta a história, esse narrador é em terceira pessoa, ele apenas conta o que ele vê. Temos a presença também de um enredo, certo? O conflito gerado justamente quando surge o momento de guerra, esses momentos da narrativa, o conflito é exatamente a guerra, o desenvolvimento, nós temos aí exatamente a Potira esperando e o clímax chega exatamente no momento em que Potira descobre que Itajibá morreu e Tupã transforma as lágrimas de Potira em diamante exatamente no momento de desfecho da história. E claro, a gente entendendo por que os diamantes são encontrados ali em beira de rio. Já o outro texto é um texto informativo, certo? Então, ele não tem um caráter de narração. Ele traz para a gente um texto com um caráter informativo, expositivo, em que apresenta informações diversas para o leitor. Isso é um ponto de diferença, ok? Para que a gente possa compreender bem, vamos aí observar essas diferenças dos textos marcadas aí exatamente em uma tabela que nós preparamos para vocês. Então, observe que o nosso primeiro texto é exatamente um mito, ok? É um texto que vai explicar a origem de algo, certo? E explica a origem de quê? A origem do diamante. Como já mencionei, ele vai fazer uso de uma narração, ele vai contar uma história, nós temos a figura de um narrador, nós temos personagens, certo? Nós temos também os momentos dessa narrativa, momento inicial, certo? Que é um momento de harmonia, o conflito, que é quando exatamente surge um problema, Itajibá tem que ir para a guerra, o desenvolvimento dessa história, certo? E Potira fica esperando Itajibá voltar, ele não volta. O clímax, quando ela descobre que ele morreu, e o desfecho exatamente que ocorre depois do clímax. Tupã interfere ele exatamente naquele momento, naquela tristeza de Potira, e transforma as lágrimas dela em diamante, eternizando o amor de Potira e Itajibá. Ok? Quando a gente percebe a estrutura dessa história, por ser uma narração, nós vamos ter uma predominância de verbos em determinado tempo verbal. E qual é esse tempo verbal? Perceba que é exatamente
exatamente verbos no pretérito. Essa história, essa narração conta um acontecimento muito antigo, lá na origem da humanidade, exatamente para explicar como surgiu esse diamante. Então, por isso que os verbos estão sendo empregados aí no pretérito. Ok? Agora, o nosso outro texto, que é da tipologia expositiva, um texto informativo, ele é um verbete de enciclopédia, como já mencionei. Ele foi retirado de uma enciclopédia e ele é um verbete, ou seja, exatamente um texto que tem essa finalidade: apresentar o quê? Definições e informações sobre determinado assunto. O nosso assunto do texto, do verbete que nós lemos, é exatamente sobre diamante, a origem do diamante, essa pedra preciosa. Percebam que ele, em vez de narrar uma história com personagens, com tempos determinados, situação inicial, conflito, clímax e desfecho, nós não temos isso nesse texto, nesse verbete. Nós temos exposição de informações diversas. E aí, quando a gente observa o nosso verbo, as formas verbais que estarão presentes no texto, percebo que serão formas verbais em outro tempo. Que tempo verbal? Exatamente o tempo presente. Ok? É um texto que vai apresentar verbos no presente do indicativo, ok? Porque nós vamos ter aí verdades, ou seja, nós vamos ter um texto baseado em conhecimento científico, e esse conhecimento científico já está aí consolidado, certo? Então, é uma verdade, não importa o tempo, sempre será atual, então os verbos aí ficam no tempo presente, ok? Agora, observem que, como já falei, nos nossos textos, ainda comparando esses dois textos, enquanto um traz uma história baseada em momentos maravilhosos, ou seja, com uma intervenção mágica, o outro traz informações que são baseadas no conhecimento científico. Quando falo em conhecimento científico, percebo que aquelas informações do verbete de enciclopédia são informações baseadas em pesquisas. Então, nós temos cientistas que pesquisaram o assunto, que analisaram o diamante, todo aquele material, e, como resultado, chegaram àquela conclusão de que ele surge no interior da Terra, lá no manto terrestre, influenciado pelas altas pressões e temperatura também, que fazem a função exatamente dos átomos de carbono, que percebam que tudo isso é baseado em um estudo, ok? Então, tem pessoas que estudaram, se dedicaram dias e dias para fazer essa descoberta, ok? E percebam que o nosso texto, tanto um quanto o outro, eles vão ter umas características que são relacionadas ao senso comum, certo? E ao conhecimento científico. Então, percebam que é as características do senso comum. Então, vamos colocar aí para vocês. Observem que o senso comum, nós vamos exprime sentimentos e opiniões individuais e de grupos sobre as coisas observadas, variando de uma pessoa para outra, ou de um grupo para outro, de acordo com as condições em que vivem. Baseiam-se em hábitos e tradições cristalizadas. Leva a uma avaliação qualitativa das coisas conforme os efeitos que produzem em nossos órgãos do sentido. Não se preocupa com a regularidade, com a constância, repetição e diferença das coisas, mas, ao contrário, se dirige para o que é imaginado como único, extraordinário, maravilhoso ou miraculoso. Costuma projetar nas coisas e no mundo sentimentos e angústias de medo diante do desconhecido. Então, observem que esse senso comum é exatamente naquilo que se convenciona. Observem que, para explicar o mundo, nem sempre o homem teve o conhecimento científico, o homem fez ciência. Então, como é que ele explicava o mundo? Como é que ele explicava os eventos que aconteciam no mundo? Por meio daquilo que ele conseguia perceber pela sua vivência na natureza, pelos órgãos dos sentidos, ok? Então, observem que no texto lá, na nossa narração, no mito, a origem dos diamantes,
foi explicado para a gente por meio de uma história, né, de amor. E por meio dessa história de amor, você percebe que teve a intervenção de um ser mágico, de um Deus, que, de forma ali maravilhosa, né, que com os seus poderes mágicos, com os seus poderes de Deus, transforma as lágrimas de Potira em um diamante. Com qual finalidade? Eternizar o amor de Potira e Itajaí. Observem que é uma história, uma narração que não tem base científica, mas tem base no conhecimento exatamente naquilo que se convenciona com relação à cultura indígena do nosso país, dos nossos povos indígenas. Então, observem que eles acreditam no Deus, né, esse Deus Tupã que faz essa intervenção na vida do homem, transforma as lágrimas de Potira em diamante. Então, observem que isso faz parte da cultura, da vivência, Deus Tupã, o Deus do trovão. E observem que esse conhecimento, ou seja, da origem do diamante para determinado grupo de indígenas, mas pode ser diferente para outro. Assim como diversas histórias que nós temos aqui que contam a origem do rio Amazonas, diversas lendas que contam, lendas não, mitos, né, que contam a origem desse rio, mitos de como o mundo foi criado. Então perceba que no universo indígena, baseado no senso comum, nas vivências, naquilo que eles percebem da natureza e da sua vivência e contato com a natureza, é a forma como eles explicam o mundo. E isso é diferente do conhecimento científico, ok? Percebo que essas histórias, os mitos, elas têm a sua importância para a gente compreender a cultura desse povo, certo? A compreender a nossa cultura também, já que eles estão na base da nossa formação do nosso povo. Então, nós temos o índio presente, exatamente o indígena presente na formação do povo brasileiro. Então, compreender, saber, conhecer a cultura indígena também é conhecer a nossa cultura também, porque ela influencia a nossa cultura. Tantas palavras que vêm da cultura indígena, tantas histórias que nós conhecemos, certo? Que vêm de lá. Então, percebo que isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Quando nós olhamos para o conhecimento científico, ele é baseado em estudo, em pesquisa. E qual é a característica do conhecimento científico? Colocando o nosso texto aí para vocês. Olha só. Pretende-se objetivo, ele busca ser objetivo, procura estruturas universais das coisas observadas, é quantitativo, ou seja, busca medidas, padrões, critérios de comparação e de avaliação para as coisas que parecem diferentes. Baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas. Busca as leis gerais de funcionamento dos fenômenos, que são as mesmas para todos para fatos que nos parecem diferentes. Busca o desencantamento ou desenfeitiçamento do mundo, mostrando que nele não agem forças secretas, mas causas e relações racionais que podem ser conhecidas. Então, gente, observem que aqui o conhecimento científico, como o nosso texto bem aborda, trata exatamente da questão do conhecimento que é construído por meio de pesquisa, por meio de estudo, por meio de experimentos, certo? Observação. Então, percebam que esse conhecimento, ele é um conhecimento que busca explicar o mundo de forma racional, certo? De uma forma que não vai envolver a interferência de seres mágicos, de deuses. Tanto que no nosso texto nós temos duas palavras que apontam para isso. Voltando na primeira parte do nosso texto, observem que nós temos duas palavras que são interessantes para a gente destacar. Olha só, desencantamento, certo? Ou desenfeitiçamento. Exatamente. Quando a gente olha para o mito, para as lendas, para essas histórias, narrativas que vêm da cultura indígena, nós temos exatamente essa parte da magia, da interferência de um Deus, explicando ali um Deus que interfere e faz surgir algo, né? Perceba que
já no conhecimento científico, não há espaço para essa ideia de que um ser superior interfere no mundo, cria as coisas. Não, tudo é resultado aí das forças da natureza, tudo é resultado aí de uma questão mais natural, ok? Então percebam que um texto, ou seja, um conhecimento científico, busca exatamente isso, tirar essa ideia do mágico, certo? E evidenciar exatamente as forças naturais, as forças da natureza que agem e fazem surgir um diamante, certo? Então, no texto lá, de número 2, o verbete de enciclopédia, que nós percebemos que ele informa para a gente que o diamante surge por meio de uma fusão ali, que ocorre com os átomos de carbono no interior da Terra, devido aí à alta temperatura e à pressão muito forte, que faz essa fusão e faz com que surja essa pedra preciosa, ok? E aí, claro, um questionamento para vocês agora, já que nós observamos bastante os dois textos, analisamos bastante os dois textos. Qual dos textos possui base no senso comum? Será que é o primeiro texto ou o nosso segundo texto? Observem que, analisando bem o texto, a forma como eles são construídos, o primeiro com uma narrativa, percebo que com momentos específicos da narrativa, nós temos ali situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho dessa história. Nós temos ali personagens também, um espaço e um tempo definidos, e percebo que nós temos a presença de um Deus que interfere exatamente nas ações dos homens e que transformou as lágrimas de Potira em diamante. Então percebam que nós temos aqui o primeiro texto construído nessa ideia do senso comum, que é exatamente baseada na cultura, nas crenças indígenas, ok? Então, observe que o primeiro texto tem essa característica aí, que é baseado em um senso comum, principalmente quando é voltado para a cultura indígena, ok? Isso torna o nosso primeiro texto com um valor menor do que o segundo? De forma alguma. Percebam que ele possui valor cultural, possui um valor muito importante para que a gente possa compreender tanto a cultura indígena quanto a nossa própria cultura, certo? Já que nós temos o indígena justamente na formação, na base da formação do povo brasileiro. E é importante conhecer também a cultura indígena, ok? Já o nosso segundo texto, gente, observem. O nosso segundo texto, nós temos até esse questionamento. Qual dos dois possui base no conhecimento científico? Se o primeiro está baseado no senso comum, você já percebeu que o segundo é que está baseado no conhecimento científico. É um verbete de enciclopédia, certo? E percebe que, por ser esse tipo textual expositivo, que busca trazer informações diversas, informações sobre determinado assunto para o leitor, para a pessoa que tem contato com o verbete de enciclopédia, percebe que ele vai buscar exatamente informações em pesquisas científicas, em estudos científicos, em fontes confiáveis, para construir aquele texto com verbos no presente, já que nós temos ali uma informação que é uma informação verídica, são fatos que são colocados lá no nosso texto e que são construídos por meio do conhecimento científico, por meio dessa base da pesquisa, certo? Então, observe que o nosso segundo texto é exatamente esse texto baseado no conhecimento científico. Percebam que é um texto que nos ajuda a entender o mundo por meio da ciência, de uma forma mais racional, diferente da forma do primeiro texto, que a gente pode dizer que é uma forma mais emocionada, passional, né, bonitinha de compreender o mundo, porque vai ter uma história de amor, vai ter também a presença de um ser mágico, um Deus que interfere na vida dos personagens. E o nosso segundo texto é um texto racional, ok? Porque se baseia na ciência, é um texto que nós utilizamos aí para compreender o mundo por meio da ciência. Esse segundo texto seria um texto mais confiável para você apresentar em um seminário, apresentar exatamente em uma exposição, em um trabalho, certo? Em locais que vão exigir esse conhecimento científico.
E o nosso primeiro texto pode fazer parte exatamente de momentos de entretenimento, momentos de lazer, porque nos trazem uma história, traz para a gente uma narrativa que é interessante conhecer, é uma narrativa que pode entreter e uma narrativa que pode ajudar a gente a compreender também a nossa cultura, a cultura indígena e também a nossa cultura, porque o indígena está na base, na formação do povo brasileiro. Ok, gente? Então, já que refletimos sobre tudo isso, sobre esses dois textos, sobre o mito, sobre o verbete de enciclopédia, sobre o senso comum e também sobre o conhecimento científico, nós vamos finalizar a nossa aula nesse momento.